amados. Então vamos sentar um pouco. Deus é bom. E amados, nós vamos dar continuidade do assunto que nós estávamos falando na última quinta-feira com relação ao evangelismo pessoal. E nós, amados, temos algo no nosso coração que devemos reconhecer isso todos os dias. Nós não fazemos evangelismo por obrigação, mas nós fazemos porque amamos ao Senhor. Nós entendemos o que Ele fez pela nossa vida e por causa disso nós desejamos que os nossos parentes, os nossos amigos e até os desconhecidos também possam conhecer ao Senhor. Porque lá no céu, amados, tem vaga para todo mundo. Então não fica preocupado se vai sobrar algum apartamento lá para você, que lá vai ter para você, para o teu vizinho, para todo mundo. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é de fazer aquilo que o Senhor nos comissionou, que é o quê? Levar as boas novas do Evangelho para aqueles que precisam. Que mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, às vezes as pessoas olham e dizem, rapaz, o cara tem tudo, menos Deus. Rapaz, quem não tem o Senhor, ele pode ter avião, pode ter carro, helicóptero, pode ter o que tiver. Na verdade, ele não tem nada. Porque não é o dinheiro que vai conseguir trazer alegria para a gente. Não é os bens desse mundo que conseguem fazer com que a pessoa tenha uma vida feliz. A pessoa pode ter uma linda casa, mas não ter uma bela família. O cara pode ter o melhor plano de saúde, mas não tem saúde. E não vai ser isso, amados, que vai conseguir trazer para ele a saúde que ele precisa, a casa, o lar, um lugar de descanso que ele precisa. Então eu e você, nós temos, amados, não é dever, mas é o privilégio de poder ir lá fora e anunciar as boas novas do Evangelho. Então, como nós falamos na quinta-feira passada, nós não estamos aqui para discutir se é ou não é da vontade de Deus, porque nós já entendemos, através da sua palavra, que é da vontade de Deus, que possamos ir lá e anunciar as boas novas. Não é verdade, amados? Então, o que é que tem que ter sempre no coração do Filho de Deus? É compaixão pelas vidas. Nós, nesse sábado passado, nós estávamos tendo um treinamento com relação a gerenciamento de crise, porque o Rema Brasil ele vai ter aqui nos presídios, aqui em João Pessoa. E os professores, monitores, pastores, tudo foram ter esse treinamento com um tenente-coronel de como você lidar quando tiver alguma rebelião dentro do presídio, né? Porque o Rema vai ter dentro dos presídios. E, amados, nós vimos cenas fortes de como é o mundo lá dentro do presídio. Agora, algo que eu tenho para te dizer, eles são vidas as quais o Senhor Jesus veio aqui nessa terra e morreu por eles também. Então, amados, tanto nós como eles também devem ter esse direito de poder escutar aquilo que Deus tem preparado para a vida deles. Mesmo que eles tenham errado, mesmo que eles tenham feito o que não era para fazer, mas mesmo assim, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor deles. Então, amados, nós devemos ter compaixão no nosso coração e não ser indiferentes. Porque quantas vezes nós escutamos as pessoas dizer, eita, morreu, graças a Deus, menos um. Graças a Deus não, amados, é uma vida que vai passar por toda a eternidade lá no inferno. Quer dizer, no inferno não, no lago de fogo e enxofre. E nós, amados, como filhos de Deus, amados, temos o privilégio de conhecermos a Deus e de podermos mostrar o caminho, a qual é de sobremodo excelente, que é o caminho do Evangelho. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, não é obrigação, é privilégio. Porque você já notou que coisa maravilhosa é você chegar e ministrar a palavra para alguém, que você olha assim e vê que as pessoas às vezes têm um coração duro, mas Deus te dá a palavra certa na hora certa. E você vai ver que aquilo que antes era um coração de pedra, aquele coração sendo desmanchado, caindo, amados, aos pedaços. E um coração novo e feliz vai ser colocado dentro daquele homem. Porque eu tenho um parente que começou a falar mal de mim, dos meus irmãos, e haja a pessoa falar. Enquanto ele estava falando, ele estava dentro do carro, e eu cheguei e disse, olha, eu e meus irmãos, nós lhe amamos. E quando eu dei um abraço naquele homem, eu nunca vi aquele homem chorar na minha vida. E estava vendo aquele dia, aquele homem se derretendo dentro do carro. Ao ponto de eu olhar e dizer, meu Deus do céu, e agora, será que ele vai ter algum problema de coração? Porque a palavra certa, amados, vai sair da tua boca. Então, quando você estiver diante das situações, confie no Senhor.
mas não se estribe no teu próprio entendimento, dizendo, mas Senhor, eu sou gago, eu tenho uma língua pesada. Rapaz, Deus vai te inspirar. E você vai ter uma palavra certa que vai sair do coração de Deus, diretamente para o coração das pessoas. E aquilo vai haver uma mudança radical lá por dentro. Porque pode ser duro do jeito que for, mas, amado, se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, imagina a palavra de Deus que sai com poder, o que é que ela pode fazer? Então esteja preparado todos os dias da tua vida, porque a tua vida vai estar igual ao de 007. Você já se acorda de manhã já feliz da vida, porque não sabe o que é que vai acontecer na próxima esquina, mas que Deus tem surpresas inesperadas para você. Mas se eu acordo indiferente para com as pessoas, olhando como se fosse mais um que está ali no meio da rua, então, mas nada vai acontecer. Mas se eu olho com o olhar do Senhor e ver que aquela pessoa é especial para Deus, então, meu irmão, coisas grandes vão acontecer. Então te prepara, porque a tua mala, amados, vai estar cheia de vidas que você vai poder levar para o Senhor. Eu não sei se você está entendendo, não que você pega a vida da pessoa e coloca dentro da tua mala. Não estou falando sobre isso. Mas eu falo, amados, que você vai ter a oportunidade e o privilégio, e você vai poder testemunhar isso que eu estou te dizendo, que não tem dinheiro na face dessa terra que vala, que possa valer aquilo que te dá o prazer de ganhar uma vida para o nosso Senhor. E você vai poder olhar para mim e dizer, mas rapaz, não é que tu com essa carinha de bebê tinha razão? Aleluia! Você que riu, por favor, dê o nome ali depois para Rita, que o seu nome já vai estar lá na lista do gabinete, tá certo? Né, Rita? Então, amados, as pessoas muitas vezes, eu vou dar só uma recapitulada bem rápido para você poder entender algo. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa que possa parecer para o pastor, que possa parecer para outras pessoas que nós estamos fazendo alguma coisa. Mas, amados, para Deus você pode fazer em secreto e Ele vai saber do que você está fazendo. Então não fique procurando aplausos do pastor. Não fique procurando, amados, que as pessoas olhem para você e digam, rapaz, foi bom demais essa palavra que você trouxe. Porque se você quer aplausos de homem, você vai ter. Mas deixa eu te dizer algo, passa. Mas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, amados, que é levar as boas novas do Evangelho, pode ter certeza que ninguém pode estar olhando, mas Deus está vendo. Aquela vida que você conquistou, amados, vai justamente para o livro de registro da tua vida. E o Senhor sabe do que você fez. Então não fique procurando holofotes, não fique procurando que o pastor esteja olhando e dizendo, irmão, você quer ministrar ali no púlpito? O teu púlpito é aonde você for. Como eu estava vendo, amados, uma reportagem de um pastor lá na Coreia, que ele foi preso, passou anos e anos preso. Mas ele chegou e disse que o púlpito dele era justamente quando ele estava dentro da penitenciária, ele começou a levar a palavra do Senhor. Ele já tinha sido preso por causa disso. E lá dentro ele começou a ministrar para os presos e os presos começaram a se converter. Então pegaram ele e colocaram ele na solitária. Mas lá na solitária tinha um pequeno vaso sanitário que tinha um furo. E o furo dava para a solitária do andar de baixo. E sabe o que é que ele fez? Começou a ministrar a palavra pelo buraco que tinha no vaso sanitário. Então, uma coisa que eu entendo, amados, que o nosso púlpito é aonde você estiver. O teu púlpito pode ser um vaso sanitário que tem um furo que dê para o andar de baixo. Mas você está lá fazendo a vontade do Senhor. E é isso, amados, que deve arder no nosso sangue. O nosso coração, amados, todos os dias deve estar bombeando a vontade de ganhar vidas. E não, amados, de sermos indiferentes para com as pessoas. Porque no teu trabalho tem pessoas que precisam do Senhor. Na tua escola tem pessoas que precisam do Senhor. No ônibus que você está indo, tem pessoas que precisam do Senhor. A carona que você está dando no teu carro novo, tem pessoas que precisam do Senhor. Aonde você estiver, amados, tem gente que precisa. Então não pense que a igreja é o lugar da gente evangelizar, porque a igreja é o lugar mais evangelizado da face dessa terra. Nós devemos evangelizar da porta da igreja para fora. Porque aqui dentro, amados, todo mundo já está evangelizado. É ou não é verdade? Então, amados, arregaça as mangas. Faça a diferença onde você estiver. E você vai ver que como é bom. E você vai chegar para mim e vai dizer, rapaz, é verdade. Tu tinha razão naquilo que tu estava falando. Não tem preço que pague a alegria de conquistar uma vida para o nosso Senhor. Não tem preço na face dessa terra.
Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz assim para ele: vizinho, Deus é bom demais. Aleluia. E antes de começar aqui, deixa eu dizer algo que está me vindo aqui no coração. Mesmo que você olhe para mim e diga, mas Eduardo, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sei como falar. Você sabe, amados, que Deus é que nos capacita, é Ele que nos dá as ferramentas necessárias para que você faça isso de uma maneira bem feita. Porque quem é que está mais interessado que as vidas sejam alcançadas? Se Deus é o maior interessado e Ele tem todo o poder e pode te capacitar, tu acha que Ele vai te deixar você estar fazendo de qualquer jeito? Vai não, amados. Ele vai te capacitar da maneira certa para você chegar lá fora e fazer a diferença. Agora, o que é que eu queria passar para você essa noite? Que existem muitos métodos ou estilos de você poder levar as boas novas do Evangelho. E eu vou pegar aqui na palavra e mostrar alguns para vocês, para que você possa ver qual o estilo que você mais se adequa. Porque não pense que vai ficar apenas nesses 5 estilos. Você pode procurar o teu próprio estilo. Você pode ver, mas que Deus ele vai te inspirar a você fazer isso. Mas de uma coisa eu te digo, nunca mais você vai ficar parado. Por causa de quê? Porque você vai ter um comichão na tua língua. A partir de hoje você chega lá fora e vê alguém que não conhece o Senhor, mas vai dar uma coceira tão grande na tua língua. Vai te dar uma vontade tão grande de falar das boas novas, que você vai chegar e vai dizer, mas rapaz, o que é isso? É porque aquele pastor com cara de bebê orou por você. Aleluia. Tocou fogo na tua vida. Se minha mãe tivesse aqui, ela ia dizer, meu filho, não diga isso não. Vamos pensar que você é um incendiário, dizendo que tocou fogo na vida dos outros. Mas você está entendendo o que eu estou te falando, não é verdade? É fogo santo. Amém, amados? Então, por favor, abre comigo lá em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, no versículo 36. Vamos ler antes aqui o versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então nós vemos aqui, amados, no versículo 14, que Pedro estava onde? Em Jerusalém, aonde semanas antes Jesus Cristo tinha sido crucificado. Então é muita ousadia, não é verdade? O povo de Deus está ali reunido, aonde o seu mestre tinha sido crucificado. Mas Pedro, ele tinha um método de confrontação. Ele gostava de confrontar as pessoas, para que as pessoas pudessem sintonizar o coração deles para com aquilo que Deus tinha. Então, Pedro era a pessoa ideal que Deus tinha te levantado naquele momento para levar a palavra para aquele povo. E nós olhamos aqui que Pedro estava ali quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, e eles estavam falando em outras línguas, e o pessoal pensava que eles estavam embriagados. E nós podemos ver que Pedro, ele pediu a palavra, e o povo atentou para o que ele estava dizendo. E aqui no versículo 36, vamos para lá, que diz assim: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, que você nasça de novo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então nós podemos ver, amados, que o método que Pedro usava era de confrontar, de ir lá no íntimo das pessoas e demonstrar que tinha coisas que não convinham para com a palavra de Deus. E nós sabemos, amados, que às vezes as pessoas elas precisam ser sacudidas. Se você gosta de usar esse método, se ele se encaixa com você, mas use debaixo da inspiração do Espírito Santo. Não chegue lá, mas se isso não se adequa a você, não vá tentar confrontar alguém que, em vez de trazer a pessoa para perto de Deus, você vai afastá-lo mais ainda. Mas quando você está debaixo da direção do Senhor, você quando chega lá e diz, ei, rapaz, isso que você está fazendo, isso não é certo não. Você está sendo um hipócrita dentro da igreja. Mesmo que seja uma palavra dura, mas a pessoa vai receber, como Pedro disse para ali, que foi vós que crucificastes a Jesus. Ou seja, vocês são um bando de assassinos. E aquele povo, amados, o que é que aconteceu? Eles disseram que estavam ali realmente com o coração compungido e perguntaram a Pedro o que é que eles deveriam fazer. Então, quando você usa esse método, as pessoas elas vão cair em si e vão reconhecer que elas precisam muito mais da parte de Deus. Tem um pastor, amados, lá nos Estados Unidos, que quando ele foi numa igreja, ele estava conversando com um homem que fazia anos e anos que estava ali dentro. Mas aquele homem nunca tinha nascido de novo, não tinha crido com seu coração, nem tinha confessado com a sua boca que Jesus Cristo era Senhor e Salvador da sua vida. Mas aquele pastor, ao conversar, o Espírito Santo disse para ele, olha, exorta ele, confronta ele. E naquela mesma hora o pastor confrontou ele. Aquele homem ficou irado, com raiva. Passou semanas sem ir na igreja. Mas um dia a ficha caiu. E ele voltou novamente para a igreja e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a vida dele mudou para sempre. Mas, amados, Deus precisa usar do jeito que você é. Ele não vai mudar a tua personalidade. Ele não vai mudar o teu jeito de ser para que você possa ir alcançar as pessoas. Se você gosta de confrontar, de demonstrar que tem uma sujeirinha lá dentro do coração, rapaz, é desse jeito que Deus te usa. Então continua, porque é a maneira que você vai alcançar muitas pessoas. Eu sei que não é o método que muita gente usa, mas tem pessoas que são inspiradas, que olham assim e dizem, ei, cara, tu tá errado. Isso que você está fazendo não está certo. E a pessoa começa a cair em si. E não é bom quando a pessoa reconhece que ele estava errado, não é verdade? Então olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, esse método é um método que Pedro usava. Aleluia. Porque você já viu um homem mais intrépido do que Pedro? Está ali, aonde Jesus Cristo tinha sido crucificado há semanas antes, e chegar ali e dizer para o povo, ei, foi vocês que mataram esse Jesus, a qual ele foi morto, mas não tem problema não, no terceiro dia ele ressuscitou. E é dele que a gente está aqui testemunhando. E, amados, você já viu alguém mais ousado dessa maneira, ao ponto de pessoas crerem naquilo que ele estava falando e realmente aceitarem Jesus? Se você é desse jeito, continua, mas não para. Tá certo, amados? Então, por favor, olha de novo assim para o teu vizinho e diz para ele, meu irmão, continua, que nós vamos povoar os céus. Abre lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, no versículo 22. E nós vamos ver, amados, que Paulo ele também tinha um método que ele gostava demais de usar. Ele usava um método intelectual. Ele gostava, amados, de demonstrar, através das escrituras, que Jesus Cristo realmente era o Senhor das nossas vidas. Que ele era Filho de Deus. Aqui Atos capítulo 17, no versículo 22, por diante, diz assim. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E lá no versículo 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de vós, ressuscitando-o dentro dos mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio dele. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então, amados, ele pegou os filósofos lá de Atenas, e é impressionante como Paulo ele gostava, amados, de pegar justamente alguma coisa, algum argumento para poder levar a palavra para as pessoas. Então, se você é daquela pessoa que gosta de argumentar, que você, podemos até assim chamar, é um advogado da parte de Deus, então, amados, você está no caminho também certo. Porque é bom demais você poder chegar e levar para as pessoas algo que elas possam realmente crer. Porque Pedro era daquela maneira, dizer, rapaz, salta que vai lá que você tenha sorte de conseguir chegar a algum canto. E os filósofos, eles não gostam desse tipo de pessoas. Eles querem argumentos, eles querem que você mostre alguma coisa lógica para eles. Então, se você gosta de estudar a palavra e gosta de argumentar, então, amados, continua. Porque você está no caminho certo. Não é errado de jeito nenhum você manusear bem a palavra de Deus. Isso é para todos os filhos de Deus. É errado, nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas se você conhece bem, sabe manusear e trazer os versículos necessários para aquele momento, rapaz, você vai levar muita gente para o nosso Senhor. Porque mesmo que alguns ali naquele momento disseram, eita, sobre ressurreição de mortos, rapaz, isso aí, em outra ocasião, talvez até a gente escute, na verdade eles estavam saindo pela tangente e indo embora. Mas você pode ver que a palavra de Deus ela não volta vazia. Muitos que estavam ali também creram também na palavra e receberam ela e guardaram ela no seu coração. Então, é bom estudar a palavra, é bom. É bom você meditar nela todos os dias, é bom. Você não para um pouco para se alimentar? Você não toma, pelo menos, toma um café, o almoço e a janta? É ou não é? Então, se você se alimenta 3 vezes para alimentar o teu corpo, e por que não alimentarmos também o nosso espírito, para estarmos cheios da palavra? E quando estivermos diante de uma situação, termos palavras inspiradas da parte de Deus para poder argumentar com algumas pessoas. Porque elas vão ter, amados, o privilégio de ter você como um professor deles. Não é verdade? Você já notou, amados, que hoje na igreja tem pessoas que elas gostam muito de ensinar quando tem muita gente olhando, mas quando é apenas para uma pessoa, geralmente ela não gosta. Como eu disse no início, pessoas querem aplausos de homens, pessoas querem o reconhecimento do pastor, mas a melhor coisa que tem, amados, é você ter o reconhecimento de Deus. Porque quando você chegar diante dele, que for prestar contas para o Senhor, você não vai estar lá dizendo, pai, você sabe como é que é. Eu estive no culto no domingo, estava lá esquentando o banco no meu lugarzinho, mas não, amados, você vai estar dizendo para ele, Senhor, eu consegui trazer muitas vidas para ti, e com isso eu fiz uma diferença muito grande lá na terra. Então, estudar a palavra, amados, faz toda a diferença. Não fique gastando tempo assistindo novela, vendo aquele moço que tem uma da novela das 8, que é um rapaz. Alguém sabe o nome dele? Como é o nome dele? Diz aí o nome aí de um moço que faz parte da novela das 8. Ninguém sabe não. Aquele que chega, que o filho não é dele e parece que é do pai e tudo mais. Alguém sabe o nome dele? Não, ninguém sabe. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Daquele da novela, das 8. E como é o nome da novela? Alguém sabe o nome da novela? Também depois, né, de tudo isso, a pessoa ainda perguntar quem é o doido de responder, né? É. Então, amados, não fique preocupado não, amados, né? Que tem,
É que eu esqueci. Estavam comentando lá no trabalho, eu esqueci o nome do rapaz. Né? Mas, amado, se você quer assistir novela, isso é uma perca de tempo, amado. Novela já está dizendo, dá um nó e já ainda vem mais uma vela. Vai enterrar justamente você, amado. Porque é algo que nós devemos fazer, mas é investir tempo naquilo que merece ser investido tempo. Que é conhecer a palavra, conhecer ao Senhor. Amém, amados? Mas alguém sabe o nome da novela das 7? E das 6? Ninguém sabe não, né? Mas você está dizendo a verdade ou você está dizendo que não sabe para omitir? Amado. Então, amados, eu queria que você abrisse também comigo lá em 2 de Reis, capítulo 5. 2 de Reis, capítulo 5. E nós vamos ver, amados, que nós podemos usar o método de testemunhar, de levar aquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida também, como testemunho para outras pessoas. E com isso conduzir elas ao Senhor. E aqui em 2 de Reis, capítulo 5, no versículo 1, diz mesmo assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saindo tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então nós podemos ver, mas que tem pessoas que aproveitam as situações. Pode ser situação de alegria, situação de tristeza, até uma situação difícil. A pessoa aproveita para poder levar o evangelho. Porque nós vemos aqui que mesmo aquela mulher, como escrava, ela não deixou o seu Deus de lado. E ela aproveitou que o seu senhor, que ela estava, o seu patrão, eu posso assim dizer para você poder entender melhor, ele estava com lepra. E ela disse: Olha, eu conheço um homem que serve a Deus, que mora lá na minha terra. E esse homem, com certeza, se ele clamasse a Deus, ele seria limpo. Ou seja, existe Deus sobre a face da terra. Existe um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que muda as situações difíceis. Então nós podemos testemunhar para as outras pessoas. Nós podemos dizer para ele: Ei, não precisa você estar vivendo toda essa situação difícil. Porque, amados, o nosso Deus, ele não usa as armas do diabo para nos ensinar alguma coisa. Enfermidade, de acordo com a palavra, ela vem do inferno, lá da parte do diabo. Então não pensa que quando alguém está enfermo, que está com câncer, que está em fase terminal, é Deus querendo ensinar alguma coisa, ou para aquela pessoa, ou para a sua família. Você pode, até no meio daquela situação, dizer: Ei, peraí, não precisa você mais viver dessa forma, porque eu conheço um Deus que ele pode restaurar a tua sorte. Ele pode escrever um novo final para a tua história. Ele pode te presentear com presentes inesperados. E com isso você levar o testemunho da tua própria vida, do que ele fez para você, para aquelas pessoas. Como aconteceu comigo, com a minha filha Isabelle. Quando ela teve aquela gripe H1N1, amados, quantas pessoas chegavam para nos desanimar, para dizer para a gente: olha, se conforma, porque a vida é assim mesmo. Mas a partir daquele dia que eu e Rita oramos sobre ela, naquele leito daquele hospital, quando ela não andava mais, quando ela não falava mais, como ela estava lá todo o tempo, como se tivesse já morta. Amados, você olhar aquele quadro, dá tristeza no coração. Mas o que é bom, amados, que você conhece um Deus que restaura. E mesmo que as pessoas se levantassem e chegassem para a gente e dissessem: olha, se conforma, a vida é assim mesmo. Era bom demais você poder responder: olha, eu não vou me conformar. Eu não vou me deixar levar por essa situação, porque eu vou confiar no Senhor e a vida dela vai ser poupada. E ela vai viver e ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E o que aconteceu, amados? Ela está aí em cima, Vivinha da Silva, contando os feitos do Senhor, correndo para um lado e para o outro, feliz da vida. Aí você não tem algum testemunho que Deus já fez na tua vida? Com certeza você tem. Não é simplesmente só testemunhos de cura, mas que Deus restaurou o teu casamento, como Deus tirou o teu filho das drogas,
Você tem tanta coisa que você pode levar para as pessoas. Ela no meio de situações difíceis e a vida daquelas pessoas vão ser impactadas por isso. Então aquela menina, apesar de ser uma escrava, de estar trabalhando na casa daquele homem, ela não deixou de aproveitar as oportunidades que bateram na sua porta. E você também deve aproveitar também essa oportunidade. Que você vai ver, amados, que foi do mesmo jeito que aconteceu com Rita. Quando ela não conhecia ao Senhor, que ela era de uma outra religião, e naquele dia a Rose, lá no trabalho, lá no estacionamento, quando ela perguntou, Rose, por que você é tão feliz? Por que você é tão alegre? Ou seja, ela abriu a porta para que a palavra pudesse entrar. Então, aproveita as oportunidades. Pode ser no momento de uma alegria ou no momento de uma tristeza, você pode testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida e com isso levar os outros a entender quem é Deus. Então, olha assim para teu vizinho, meu irmão. Desculpa, olha para teu vizinho e diz assim, meu irmão, você pode testemunhar para as pessoas. Aleluia. Abre comigo também lá em João, no capítulo 9. João, capítulo 9, no versículo 24. João, capítulo 9, versículo 24. Que diz assim, amados. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou disse, e não atendestes? Porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, amados, nós podemos ver que esse homem que também era cego, ele também estava testemunhando. Ele estava dizendo, rapaz, de uma coisa eu sei. Como ele fez, eu não sei. Só sei que foi milagre. Porque antes eu era cego, agora eu estou vendo. Então sempre temos, amados, um testemunho da parte de Deus. Agora, se o teu testemunho for muito sensacionalista ou tiver muitos detalhes que, como eu posso dizer assim, sensacionalista mesmo. Então, amados, é bom que você tenha cuidado da maneira que você vai passar. Porque as pessoas, quando vê um testemunho que é sensacionalista demais, elas vão pensar o quê? Não, realmente, ele precisava de Deus mesmo, ele precisava de uma religião mesmo. Mas quando nós contamos o testemunho que, sem enfeitar, mas contando a realidade, você está contribuindo para com o reino de Deus. Porque tem pessoas que gostam de colocar uma pimentinha a mais, não é? Para ver se dá um gosto melhor na comida. Mas, amados, tudo que é mentira não vem da parte de Deus. O povo de Deus fala o quê? A verdade. Fala simplesmente de como você era e de como você é hoje. Se você antes era cego e agora vê, diga somente isso. Rapaz, eu sei que um dia eu era cego, mas o Senhor, Ele apareceu na minha vida. E Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha vida. Hoje eu já vejo. E com isso, mas as pessoas vão entender, vão reconhecer que elas precisam do Senhor. Então, mesmo que o teu testemunho não seja tão sensacional, raios não desceram, trovões, fogo, relâmpago, não teve nada disso, mas esse testemunho simples, ele também serve demais para fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Porque se você já passou algum problema e Deus já mudou a tua situação, então é esse testemunho que você precisa dar. Tá certo, amados? Então nós estamos vendo também uma outra forma de evangelizar, que é contando coisas que o Senhor fez na tua vida. Amém, amados? E eu queria também te mostrar mais um outro, que é o método de convite, que era da mulher samaritana. Aí em João, no capítulo 4, vamos lá para João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 28.
que diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, como? Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: eita Jesus, porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Então nós podemos ver, amados, que essa mulher samaritana, ela chegou e logo ali depois da conversa que ela teve com Jesus, ela mudou realmente a forma de ver e começou a ver que ela precisava do Senhor, que ele estava ali diante dela, e ela deixou tudo o que ela estava fazendo, aonde ela tinha ido buscar a água, e voltou novamente para a cidade. E lá ela anunciou também para aqueles homens, para que eles pudessem vir e conhecer o Messias. E quantas pessoas, amados, dentro da igreja também não vivem dessa maneira, de convidar também outras pessoas para estarem aqui junto conosco, de conhecerem a esse Deus maravilhoso, que, como eu já disse e repito novamente, mudou a nossa sorte, que mudou a nossa vida. Então, pessoas desse jeito, o carro deles é pequeno, porque eles saem chamando a vizinhança todinha para poder vir para a igreja. Então, eles pouco importa se o carro vai cheio ou seco, o que importa, desculpa, eles se importam que o carro vá cheio, porque eles querem trazer as pessoas para a igreja, porque eles sabem, amados, a importância que cada vida tem. Então, mesmo que o vizinho chegue assim e diga: não, não vou hoje não para a igreja, porque eu estou sem carro, não tem problema, eu lhe dou carona. Não, mas depois, o que é que eu vou lanchar? Não tem problema, depois do culto eu lhe levo para comer alguma coisa. São daquelas pessoas que convidam, mas que não largam o pé da pessoa até que eles venham e conheçam a esse Deus, que é esse Deus maravilhoso. Então, esse método de convite, amados, também é muito usado no nosso meio. E você acha que isso é um método de evangelização? É sim. Você sabia, amados, que uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos mostra que 25% das pessoas que foram entrevistadas, se fossem convidadas por um amigo, eles iriam para a igreja. Ou seja, de 4 amigos teus, se você convidar, um deles vai vir junto com você. Então, não olha mais para teus amigos simplesmente por olhar, mas olhe e veja alguém que é especial demais para o Senhor. Porque isso, amados, vai trazer bênçãos para o reino de Deus. Amém, amados? Então, você vai ter essa habilidade de conduzir a pessoas a lugares comuns, de estarem aqui junto conosco, cultuando ao Senhor. E também, amados, o último método que eu queria te mostrar, para ser bem breve, está aqui em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, no versículo 36. Atos capítulo 9, no versículo 36. Que diz assim, amados: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, traduzido quer dizer Docas. Era uma notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão.
Então, amados, nós podemos ver que tem esse outro método, que é o método assistencial de Dorcas. Você pode ver que muitas pessoas, elas estavam perto do Senhor, porque ela estava assistindo a outras pessoas. Geralmente nós olhamos e achamos que a assistência social é apenas para algumas pessoas no meio da igreja do corpo de Cristo. Não é verdade? Mas é para todos os filhos de Deus. E quando nós fazemos isso, amados, você também está levando o amor de Deus para outras pessoas. Porque você está demonstrando com atitudes que elas são importantes também para o Senhor. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, assistir os outros também é evangelizar. Agora, para encerrar, amados, deixa eu te dizer algo. O que você precisa fazer, na verdade, é ser você mesmo. Eu sei que eu mostrei alguns métodos ali bem breves ali na palavra, mas o que sempre a gente deve guardar no nosso coração é que Deus vai te inspirar da forma certa que você deve ser. Então você tem que ser você mesmo. Na verdade, Deus ele vai te inspirar para aquele momento o que você deve fazer. Se você deve levar uma palavra, se você deve convidar aquela pessoa para ir comer na tua casa, se você deve chamar aquela pessoa para passear e tomar um sorvete. Ou seja, mas Deus pode usar de várias formas você para levar as boas novas do Evangelho. O que nós devemos não fazer é colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizer que ele só age na nossa vida ou através de nós daquela forma. Então devemos deixar Deus ser Deus na nossa vida, para que ele esteja livre, para que eu e você estejamos desimpedidos e possamos chegar lá e dizer: olha, Jesus te ama. E com isso, amados, essa palavra sair com um gosto diferente. E as pessoas entenderem que elas não precisam de dinheiro, que elas não precisam do que o mundo pode dar, mas que, na verdade, em primeiro lugar, elas precisam ter a Deus no coração delas. Porque eu me lembro como hoje, há muitos anos atrás, amados, quando eu estava lá na rodoviária comprando os vales transportes lá do trabalho, eu estava desviado do Senhor, estava lá, não queria ver crente nem na minha frente. Mas enquanto eu estava lá na fila, Deus sabe o que você precisa escutar. Enquanto eu estava lá na fila, chegou alguns irmãos e começaram a ministrar a palavra. E eu pensei comigo mesmo, disse: eita, lá vem os crentes. Meu Deus do céu, esse povo chato. Pelo amor de Deus, ele não tem o que fazer, não. Até aqui na rodoviária ninguém me deixa em paz. E em sinal de desprezo eu virei as costas lá na fila esperando para ser atendido. Enquanto aquele homem ministrava, ele começou a mexer aonde estava sujinho lá no meu coração. E ele começou a dizer: olha, o teu dinheiro pode botar teu nome num cartão de crédito. Eu disse: opa, esse negócio aqui já está começando a chamar a minha atenção. E ele continuou a ministrar e continuou, mas lá na frente disse: ei, o teu dinheiro pode botar teu nome também no talão de cheque. Eu disse: rapaz, eu já não estou gostando muito disso, que está mexendo justamente aonde eu estava, era afastado do Senhor, porque eu achava que tinha que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, porque eu queria ser alguém na vida. E para alguém ser alguém na vida tinha que ter muito dinheiro, porque se eu não tivesse dinheiro não era ninguém. E onde era que Deus estava mexendo? Justamente aonde? No dinheiro. Enquanto ele estava lá ministrando, ele continuou e disse: olha, mas no livro da vida, só Jesus Cristo pode colocar. E sabe quando você começa a cair em si, e você começa a ver que tudo aquilo que você estava correndo atrás não era aquilo que ia trazer a verdadeira alegria dentro do teu coração? Não que eu diga, Matos, que você não deve trabalhar, você deve trabalhar e muito. Porque o povo de Deus é um povo trabalhador. Mas o que eu falo, amados, é que você deve deixar-se ser usado pelo Senhor. Mesmo que naquele momento você não entenda e olha, por que eu estou falando isso? Mas é porque Deus quer que você traga aquela palavra e aquela palavra vai atingir pessoas que precisam escutar isso. Porque naquele momento eu precisava mudar a atitude do meu coração. Eu precisava reconhecer que eu precisava do Senhor. E o que é que aconteceu? Aquele homem nunca mais eu o encontrei. Talvez ele nem saiba que naquele dia ele foi inspirado por Deus para dizer que o dinheiro podia botar o meu nome no cartão de crédito, no talão de cheque, mas no livro da vida não era o dinheiro que poderia comprar. E eu e você, amados, temos as ferramentas, como eu já disse, necessárias para poder fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: põe mãos à obra.
Porque é chegado, amados, um novo tempo na minha vida e a tua vida também. Mesmo que você diga, é porque é 2014, não, é porque Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Deus te chamou, mas para sacudir a poeira e começar a dar a volta por cima, de demonstrar, amados, que existe um Deus vivo e verdadeiro, que você pode chegar lá fora e impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. De que você pode chegar lá e dizer, olha, Jesus te ama. Parece simples, não parece? Parece simples dizer que Jesus te ama? Ou não parece simples? E se parece simples, você podia dizer assim, sim, pastor, parece simples. Amém, aleluia. Que eu pensei que não estava parecendo muito simples. Mas essa simplicidade, amados, vai sair com tanto amor. Vai entrar dentro daquele coração, amados, vai ser um rebuliço santo. E a sujeirinha que o diabo tinha colocado ali, amados, ele vai começar a entender e dizer, rapaz, eu tenho algo que eu não consegui. Tem algo que o dinheiro não vai me dar, tem algo que as drogas não vai me dar, tem algo muito mais, que é aquilo que somente Deus pode dar. É como algumas pessoas falam, tem um lugarzinho no teu coração que só Deus pode preencher. Na verdade, é todo o teu coração, não é uma parte, não, é todo. Então, eu e você, mas não devemos apenas nos manter em um método. Não, eu apenas fico desse jeito. Se o pastor quiser, é somente desse jeito. Rapaz, quem manda aqui não é o pastor, não, viu? Aleluia. Você podia dizer pelo menos um aleluia? Dizer, puxa vida, graças a Deus, o pastor reconhece que não é ele que manda nesse negócio. É Deus que manda. Sabe, amados, e quando a gente entende que é Deus que manda, amados, e a gente deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, então seja. Seja uma ferramenta, amados, que vai fazer operações santas, que vai mudar o coração das pessoas. Mas como eu já disse, amados, não seja indiferente. Não veja alguém morrendo, como aquela cena que a gente estava assistindo sábado passado, que a polícia militar gravou lá no presídio, lá no Maranhão, que o cara com a cabeça do outro na mão, e colocava na grade lá e dizia, vai rir um pouquinho. Rapaz, você já imaginou aquele sangue escorrendo, que o pescoço, ele estava com a cabeça, ele tinha decapitado. O outro preso estava com a cabeça dele lá na grade, e o sangue escorrendo, ele com o corpo todo melado de sangue, e para ele era como se nada tivesse acontecido. De cenas de pessoas lá que foram queimadas, amados, vivas. E aí você olha para mim e diz, pastor, é menos um. Se você está achando disso, pensando dessa forma, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo com muita alegria. É necessário que você nasça de novo. Porque o Filho de Deus, ele sente compaixão. Ele não fica olhando e dizendo, graças a Deus que aquele miserável morreu. Aleluia. Que aleluia que nada, rapaz. Misericórdia daquela vida. Porque é uma pessoa, como eu já disse, que foi lá passar toda a eternidade lá no inferno. E nós temos o privilégio. Não é dever não, amados, que evangelizar não é peso não. Levar as boas novas não é algo que traz pesar não, mas é algo que traz muita alegria. E quando nós fazemos isso, amados, você vai ver que Deus vai pegar junto contigo e a tua vida, amados, vai ser uma reviravolta. Porque quando nós colocamos em prática os sonhos de Deus, Deus também vai sonhar os nossos sonhos. Ele vai tornar os nossos sonhos realidade. Então, se eu estou honrando a Deus, eu também vou ser honrado pelo Senhor. Então, faça a tua parte, deixa que Deus faça a parte dele. Tá certo, amado? Deixa eu dar a oportunidade de você dizer amém. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Evangelize. Que Deus vai abrir portas, amados, que você passou a vida inteira trabalhando para conseguir aquilo e nunca teve. Mas porque você colocou em prática os sonhos de Deus, Deus vai te colocar numa posição a qual o homem não pode tirar. Porque aquele que Deus honrar, o homem não pode desonrar. Então faça prevalecer na tua vida a vontade de Deus. Faça prevalecer na tua vida os sonhos de Deus. E veja que Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar o teu dia de amanhã. E quando você se acordar amanhã e você olhar o presente na tua porta, você vai dizer, mas Senhor, que coisa linda. Só podia ter sido você. Porque era impossível acontecer. Aí você vai cantar o canto de vitória, né?
Vai não, você já cantou hoje. Você já começou a cantar hoje, dizendo, Pai, obrigado, Pai. Porque os meus sonhos é o teu sonho, Pai. A minha vontade é satisfazer a tua vontade, Pai. E você vai ver, amados, que como é bom ver Deus te presentear com presentes inesperados. E você chegar assim e dizer, mas Senhor, que coisa linda. Foi Deus que trouxe para você. Você quer ver um versículo que Deus te presenteia? Lê Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aí você vai ver que na segunda parte do versículo, você vai ver que Deus ele gosta de presentear os seus filhos. E você é filho de Deus e vai ser presenteado pelo Senhor. Amém, amados? Mas para encerrar, deixa eu fazer igual a quinta-feira passada. Eu queria que nesse momento você parasse um pouco e pensasse em três pessoas que estão junto do teu convívio, pessoas que talvez trabalhem com você, pessoas da tua família, pessoas que você vê essa pessoa todos os dias, mas que eu queria que você pensasse nessas três pessoas e você orasse silenciosamente. De que maneira? Você vai orar para que Deus dê as estratégias certas para que você possa chegar junto dessas pessoas e com isso você possa levar as boas novas do Evangelho. Tá certo, amados? Então vamos fazer essa oração silenciosa e o Espírito Santo vai mostrar para você quem são essas três pessoas. Amém, amados? Então vamos orar. Sim, Pai, obrigado, Pai. Porque, Pai, Tu sempre nos dás uma oportunidade, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por uma oportunidade chegando, Pai. Porque, Pai, nós vamos fazer a diferença sobre essa terra. E as nossas vidas, Senhor, nunca mais serão as mesmas. Porque, Senhor, como nós temos declarado, Senhor, a nossa vontade é a tua vontade, Pai. E os nossos sonhos, Pai, são os teus sonhos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e o privilégio, né, de podermos ir e de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Pai, por isso. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom, amados.